Oi, aqui é a Dani e esse é o canal Diário de uma Chama Gêmea. Hoje é dia 23 de fevereiro de 2026 e após alguns meses de ato, eu decidi gravar esse vídeo para falar um pouco como tem sido o meu processo nos últimos meses, principalmente. Eu tentei gravar alguns outros episódios em alguns outros momentos desse tempo que eu não tenho aparecido aqui, mas por decisão do próprio destino, eles nunca foram ao ar e sempre que isso acontece eu tenho certeza absoluta que é uma decisão da vida mesmo, do destino. Esse canal foi muito legal pra mim, compartilhar com algumas pessoas, o mínimo que seja do que eu tava vivendo na pele, naquele momento, do meu processo. 2024 e 2025 foram anos muito intensos pra mim, de muito aprendizado, e com uma rapidez também gigantesca. Eu acho que o meu último vídeo nesse canal foi em algum momento em que eu falei pra vocês que eu não tava mais em contato com a minha chama gêmea por uma decisão minha mesmo, que estavam sendo momentos muito difíceis, muito pesados, e eu tava refletindo de uma certa maneira, né, projetando fora aquilo que estava dentro de mim, e eu estava vivendo momentos conturbados comigo mesma, e ainda ter que sustentar a dinâmica que é o nosso espelhamento mais forte e sincero, estava muito complicado para mim. Eu estava esperando muito de fora o que eu não tinha dentro e acabou se tornando um fardo pesado. Então eu me recolhi, eu precisei de um tempo para minha própria assimilação do processo, das coisas que eu estava vivendo, e a decisão de dar esse tempo colocou outras coisas no meu caminho, que eu quero trazer aqui pra vocês. Principalmente foram 2 livros que, assim, imediatamente, quando eu cortei contato com a minha chama gêmea, esses livros já estavam em minha posse, mas eles se abriram pra mim. Vocês sabem, né, quem me acompanha aqui nos outros vídeos, eu sou uma pessoa muito da leitura, então é dessa maneira, né, que as informações chegam até mim, mas cada pessoa tem o seu jeito. Se você é uma pessoa que gosta de ver vídeos, se é uma pessoa que gosta de ir ao teatro, ou de até outros métodos, né, de estudo e métodos culturais, o universo ele sempre encontra uma maneira de trazer a informação que a gente precisa pra gente. E pra mim foi dessa maneira, vou contar pra vocês. O primeiro livro, eu não sei se eu já cheguei a falar aqui dele pra vocês, acho que não. É o livro que chama Deixar Ir, do Dr. Hawkins. Eu tenho quase, vou chutar uma porcentagem bem grande, que é o que eu acho, uns 90% de certeza de que as pessoas que acompanham assuntos de chama gêmea em algum momento já deve ter se deparado com uma tabela de energia do Dr. Hawkins, que é aquela tabela de, o medo ele vibra em, vou chutar, tá? Não sei, com certeza, em 50 Hz, a coragem é em 200, a aceitação em 300, e assim você vai subindo na escala, e o seu dia, a sua energia, ela é a média das coisas que você sente no dia. E eu já tinha tido, claro, contato com essa tabela, já sabia dessas informações. O livro Deixa Ir, do Dr. Hawkins, ele já estava em casa, fazia mais de 6 meses que foi presente de uma pós-graduação que eu adentrei, bem no começo do ano de 2025. E ao me inscrever nessa pós-graduação, eu ganhei 5 livros. E 3 deles eram do Dr. Hawkins, que sinceramente eu não tinha a intenção de ler. Não tinha a intenção de ler, porque eu tava vivendo uma fase um pouco saturada de leitura de autoajuda. Eu tava mais me envolvendo com clássicos de leitura, que também são livros que ensinam muito. Aliás, eu acho que os clássicos, eles ensinam muito mais do que os livros de autoajuda, mas de numa forma de história, uma forma romantizada. E assim, como eles não são postos em palavras claras, cabe ao leitor, sabe, tirar o próprio aprendizado que um livro clássico pode trazer pra gente. Mas não vou me estender muito por essa linha, não.
E esse livro já estava aqui em casa, o livro Deixa Ir. E um dia eu tava limpando aqui meu quarto, né, tirando a poeira. Eu tenho muito livro mesmo. Muito livro que eu também ainda não li. E aí, limpando e organizando alguns livros para levar para casa da minha mãe, que é onde ela tem uma biblioteca, então a gente tem mais espaço para guardar livros físicos. Eu aqui moro num apartamento. Eu encontrei esses livros que eu tinha ganhado. E eu tava limpando um livrinho bem pequeno do Dr. Hawkins, não é esse, o Deixa Ir. E eu senti uma intuição, assim, muito grande, de ler o livro. Aí eu já falei, né, pros meus mentores, eu não quero. É um livro que chama O Sucesso é Pra Você. E eu não quero ler esse livro. Tipo, é 100% autoajuda, sabe? Eu falei assim pra eles, isso aqui vai me dar um monte de técnica que eu não vou aplicar nenhuma e vai ficar guardado na minha estante para sempre. Aí eles, não. Você vai ler esse livro. E, gente, é uma leitura tão leve e tão... É leve, é fácil. Eu acho que também foi um momento pra mim, sabe? Eu achei leve, fácil. É um livro bem curto, é um livro pequeno, não deve ter mais de 200 páginas. Eu sei que eu li uns 3 dias, eu tirei muitos aprendizados. E imediatamente, quando eu terminei essa leitura, eles me mandaram ler o Deixar Ir. E eu peguei o livro na mão, eu como tinha adorado, né, o jeito de escrever do Dr. Hawkins. Já era um livro que eu já tinha tentado escutar o audiobook. Olha, eu devo ter chegado muito perto de acabar, viu, o audiobook, mas como eu tava sempre encaminhada, ou na academia, com muito estímulo atrás, eu não tava prestando... a gente não consegue absorver realmente, né, o que tá ali falando no livro. E aí eu tirei esse tempo pra ler o Deixar Ir. Ele sim é um livro mais denso, com uma leitura e uma escrita muito fácil também, de fácil assimilação, compreensão, qualquer pessoa consegue ler. E só que ele é maior, eu chuto aí uns 600 páginas, é um livro maior mesmo. E no começo do livro eu lembro que ele falava assim de técnica, e aí eu tenho essa resistência, né, porque sempre esses livros de autoajuda, eles trazem milhões de técnicas que a gente não vai aplicar, coisas que você tem que tirar 1 hora do seu dia pra fazer tal coisa. Gente, quem tem 1 hora no dia hoje livre, sabe? É muito difícil. Então, eu comecei a ler o livro, né? Eu comecei a gostar muito do livro. O livro é o livro... Eu não sei se é o primeiro que ele traz essa tabela de consciência, mas ele fala o livro inteiro... É uma retratação dos sentimentos dessa tabela e de como, né, o que acontece na tua vida se você sentir o medo, como ele se manifesta pra você no seu dia a dia, aonde que você guarda esse sentimento e o que você faz pra você deixar o medo embora. Eu sei que todos os sentimentos que nós temos dentro de nós, eles causam, né, algum efeito. Nós somos esse espelho, a gente escuta muito isso, né, que a vida é um espelho das projeções e das coisas que a gente carrega dentro. O mundo, ele reflete aquilo que a gente tem dentro de nós, que precisa ser curado de alguma maneira. E a nossa vida é isso, e é muito difícil aceitar simplesmente essa ideia, porque ela é uma ideia que te tira de lugar de vítima e te coloca no lugar do construtor da sua própria vida, da pessoa que precisa ir atrás e construir o que você é e o que você sente, né? E é muito realista, assim, é muito real você perceber isso e aceitar que as pessoas, as coisas lá fora, elas são você. Você é isso dentro, por isso você vê fora. Então, existe uma certa resistência nossa do nosso ego. E também, né, da vida, de aceitar isso. Então, esse é o primeiro passo do livro. Você aceitar que você sente essas coisas. E a técnica que o livro ensina, é claro que lá ele vai ensinar com palavras muito mais bonitas, mas de uma maneira geral, é você deixar ir algo que você não quer mais quando você reconhece em si. E esse livro, gente, foi muito intenso pra mim, muito intenso,
porque eu percebi como as minhas inconsciências, elas estavam moldando a minha vida, a minha visão de vida. Eu percebi o quanto medo e culpa eu carregava inconscientemente, trazida de coisas que eu vivi, claro, na minha infância, na minha adolescência, que eram coisas que eu não culpava nem os outros, mas eu culpava a mim. E eu sempre fui uma pessoa assim. Eu sempre fui a pessoa que pega a culpa de tudo. Sabe, quando algo não dá errado, eu me culpo. Quando algo dá errado com o outro, eu me culpo. É muito fácil, sempre foi muito fácil colocar a culpa em mim. Então, se alguém me falava que algo era errado, eu assumia aquilo. E se eu fizesse conscientemente, né, que alguém me disse que algo era errado e conscientemente eu optava por fazer a coisa, eu me culpava. E eu tava vivendo esse momento, com essa pressão inteira. Eu tava inteira vivendo na culpa. A culpa, gente, se eu não me engano, ela é uma energia que varia de 20 Hz a 50 Hz. Ou seja, por mais que eu, no meu estado de consciência, que eu já tava uma pessoa bem desperta espiritualmente, isso há 6 meses atrás, me considerava uma pessoa desperta, sim, nossa, muito além, né, do que a gente vê hoje na sociedade moderna, onde as pessoas estão completamente dormindo. Eu já estava um pouco fora daquilo, então, mesmo que a minha espiritualidade me jogasse para um ânimo que eu estava vivendo, né, um momento, assim, de alegria também. Já tinha limpado muita coisa em mim, então existia uma certa aceitação, sabe, da minha vida. E a aceitação é um sentimento muito bom, que vibra em hertz altíssimos, tipo 400, 500, amor é 500. Então eu ficava ali, né? Eu tava lá no 400, eu tinha sentimentos de 50, aí durante o meu dia uma coisa acontecia, eu tinha um estresse que, sei lá, me jogava no 300. Então a média, se você fizer a média disso, vai te dar uma média aceitável, que é, sei lá, me dava vamos colocar uns 200. E a energia da frequência de 200 Hz, se eu não me engano, era a energia da coragem. Que é quando as coisas na vida começam a mudar pra você. Que você começa a ter uma coragem de assumir a sua própria responsabilidade sobre os seus atos, sobre as coisas que estão acontecendo. E é incrível como era realmente o momento que eu tava vivendo. Eu tinha medo, eu sentia culpa, que são sentimentos extremamente baixos, mas eu também tinha muita vontade e coragem de mudar. Eu tava nesse momento de mudança, eu queria me conhecer. E eu tava vivendo intensamente um momento de questionamento, me questionando muito, muito sobre as coisas, muitos questionamentos e perguntando muitos porquês. E esse livro me fez refletir, né, sobre as coisas que tinham acontecido comigo, sobre mentorias até de Chama Gêmea, em que, não só mentorias, mas vídeos também de outros canais que, em busca de conteúdo e de tentar entender o que estava acontecendo comigo. Porque, gente, uma dinâmica de Chama Gêmeas é só quem vive que sabe o quão difícil e intenso é. Ao mesmo tempo em que a gente se torna grato pela quantidade de informação, aprendizado e é um processo acelerado, né, de consciência, a gente sabe que dói também, que é complicado, porque ao mesmo tempo que você é muito luz, para você ser muita luz, você também tem que olhar toda a sua sombra. O Jung mesmo fala algo assim, tá? Não sei exatamente as palavras que ele usa, mas é uma árvore, quando ela sonha e quando ela é muito grande, você pode ter certeza que as raízes profundas que estão embaixo, na sombra, onde ninguém vê dela, também são muito grandes. E uma planta que é superficialmente, que é rasinha, que é baixinha, ela também tem raízes muito rasas e baixas. Então, para você se conhecer a sua luz mais forte, mais bonita, você tem que olhar a sua sombra mais feia e aceitar aquilo. Assim como você aceita a sua própria luz dentro de você. E esse é o processo, né? Esse, pra mim, é o foco número 1, assim, de vir
numa dinâmica de chama gêmeas, nesse momento que eu tô passando de aceitação, o foco é o que eu acho de principal, assim, antes de qualquer coisa, de salvar a humanidade, antes de desejar a união. Eu acho que antes de todas essas coisas e da própria missão em conjunto ou da própria missão de vida, é a sua própria salvação e aceitação. E esse livro, ele fala isso, né? Então, ali nesse momento, eu aprendi a técnica do deixar ir, variando ali na minha frequência, na média, eu diria assim, daqui a coragem, que é onde a sua vida começa a se transformar. E a técnica que ele ensina é nada mais, nada menos do que você reconhecer o sentimento em você. Aí ele, lá no livro, ele faz a introdução, né, de cada sentimento, em como reconhecer isso em você. Ele dá várias... Ele foi psiquiatra, né, e acho, se eu não me engano, também psicanalista. Mas eu não lembro, tá? Não tenho certeza dessa informação, mas foi um psiquiatra muito renomado nos Estados Unidos, e o Dr. Hawkins, ele focava em autocura, né? Ele queria a cura verdadeira, ele não era aquele psiquiatra do remédio. É claro que pessoas necessitam, né, de casos e casos, mas o foco dele era a autocura, era se curar, se iluminar, então ele era muito espiritualista. Então ele falava ali, ele dava muitos exemplos clínicos do sentimento, no que causava na pessoa, para você se identificar, para você aceitar aquilo, e depois ele ensinava que você, ao reconhecer isso em você, você não tinha que fazer nada mais do que deixar o sentimento ir. E falar toda vez que você reconhecesse aquela dor ou sentimento em você: eu deixo ir essa culpa, eu deixo ir essa crença que colocaram na minha cabeça, eu deixo ir isso que eu achei que essa pessoa falou pra mim, que me fez sentir esse sentimento. Porque o universo, ele me traz formas de cura. E as pessoas são esses reflexos, são as projeções que a gente precisa olhar para curar e se libertar. No entanto, só é possível a libertação com o reconhecimento. E como nós, né, seres humanos que somos formados 95% de coisas e situações e decisões que a gente toma inconsciente e 5% de consciente. Isso quer dizer que muitas dores em nós, elas são desconhecidas, elas estão na sombra e elas querem ser acolhidas, e a vida nos traz a oportunidade para acolher essas sombras. Bom, então eu li esse livro, foi uma leitura bem densa, assim, de muita cura mesmo, cura, libertação, reconhecer o que eu tinha escutado, assim, de boa vontade nos vídeos das pessoas que também, né, passam por isso, que também têm oscilações no seu próprio processo energético, que também se acham muito já, né, curadas e espiritualizadas, porque tem uma máxima na psicologia que é: você só cura uma pessoa até onde você já foi. Que de um assunto que você não conhece na pele é muito mais difícil, sabe? Você ajudar o outro, mesmo com conhecimento teórico. Então, eu abro meu coração para falar que as pessoas sempre têm boas vontades, mas para nossa própria assimilação, aquilo que a gente pega pra gente como uma verdade é porque já está dentro de nós. Então, como eu disse aqui no vídeo, eu sou uma pessoa que tinha muita culpa. Então, tudo eu me culpava. Então, pra mim era muito fácil você colocar uma crença negativa na minha cabeça, porque eu assumi aquilo como verdade. Se as pessoas me passassem um método, uma técnica, e eu acreditava naquilo, então eu seguia aquilo fielmente. Se não estava funcionando na minha dinâmica, se tem uma coisa que eu aprendi foi isso, viu? Eu ficava ali me culpando, e eu demorei muito tempo. Mas o livro, ele foi, assim, necessário pro meu entendimento, para poder sair desse lugar de culpa e para poder entender que a dinâmica de chama gêmeas, ela não tem nada a ver com relacionamento normal. As coisas que funcionam para qualquer relacionamento que não seja um relacionamento de alma, mesmo até de almas gêmeas, ela não funciona numa dinâmica de chama gêmeas. E outra coisa,
as dinâmicas, elas têm as suas similaridades, mas elas são completamente diferentes. O que funcionou ou funciona para um casal de chamas gêmeas pode nunca funcionar para o outro. Na psicologia a gente vê isso, porque dentro de uma casa, 2 irmãos são completamente diferentes. E até gêmeos, porque eu falo até gêmeos? Porque eles são criados na mesma época, pela mesma mãe, com a mesma idade, com a mesma mentalidade. Praticamente devem comer as mesmas coisas um que o outro comeu no dia, brincar as mesmas brincadeiras no mesmo momento que um outro brincou no dia. E mesmo assim, eles são muito diferentes de personalidade. Cada pessoa vê e vivencia o mundo conforme aquilo que ela já traz dentro. Então, as dinâmicas, eu tenho percebido isso muito, principalmente nesse ano de 2026, nos últimos meses, como as dinâmicas são diferentes. Eu lembro que eu já trouxe isso pro canal uma vez, que existe, que eu acredito, né, nas fases da dinâmica, eu acredito sim, que é principalmente nesse momento inicial de inconsciência que a gente tem, que as fases são muito reais. Muito reais. Eu acho que também nesse vídeo que eu falei das fases, eu falo essa minha opinião de que nem todo mundo vivencia todas as fases, que depende muito, né, das dinâmicas, mas eu acredito que quanto mais inconsciente, isso é real também na psicologia profunda do Jung, viu, gente? Quanto mais na inconsciência, mais próximo do coletivo a gente tá. Então, quanto mais inconsciente, mais próximo a gente pode estar das fases da dinâmica de uma chama gêmea. Mas quanto mais consciente, a gente vê o quanto os casais, eles têm as suas próprias particularidades. O quanto um casal de chama gêmea é diferente do outro. E ao me livrar desse sentimento de culpa, eu fui chamada também, meus mentores me intuíram, porque assim, eu não tenho contato, queria deixar isso bem claro aqui, que eu tenho certeza que a minha missão não é falar de chamas gêmeas e curar apenas e diretamente chamas gêmeas, porque eu não recebo nada. Eu não escuto, eu não vejo, eu não psicografo, eu não sei nada disso. A coisa mais forte em mim, meu tipo psicológico é de intuição. Eu intuo. E como eu sei que uma intuição é verdadeira ou falsa? Porque eu sinto no meu coração. Se me trouxer paz, amor, imediatamente pensamentos positivos, é uma intuição boa dos meus mentores. E nesse momento, ao finalizar, né, o livro Deixar Ir, e praticar muito a técnica do deixar ir, todas as sombras que tem em mim, os sentimentos, e entender também que eu sou, tá, as sombras, que às vezes eu penso mal dos outros, e aceitar isso, e tentar mudar, e deixar ir, eu fui intuída a ler esse livro. Meu Deus, como chama agora o livro? Mudando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Dr. Joe Dispenza. Se não for esse nome, é algo muito parecido com isso, muito fácil de achar também, porque é um best-seller do Dr. Joe Dispenza. O Dr. Joe Dispenza, pra quem não sabe, é um dos criadores do filme Onde Estamos Nós? Quem Somos Nós? Que é um filme muito bom de expansão de consciência e muito pouco visto no mundo pela quantidade de material consciente, espiritual que ele entrega. E esse livro do Dr. Joe Dispenza, algum influencer, eu achei na internet mesmo, viu? Tava indicando, né, livros, e essa pessoa, que é uma pessoa que eu admiro muito, assim, profissionalmente, espiritualmente, é uma pessoa que dá pra ver que tá em desenvolvimento, ela indicou esse livro, falou, olha, esse livro aqui, quando eu li esse livro, ele mudou minha vida. E eu comprei o livro, digo por abril, mais ou menos, abril não, mas junho, julho de 2024, logo quando eu voltei pro Brasil. E eu comprei o livro, comecei a ler o livro naquela época, grifei algumas coisas, mas eu não passei da página 100. Eu achava o livro extremamente chato, muito teórico, tem muito conteúdo de neurociência, né? Então eu li aquelas coisas e olha que eu sou uma pessoa que veio das exatas. E eu não entendia nada, não queria ler, não conseguia absorver nada.
E esse livro foi abandonado por mim. Eu cheguei na página 100, por aí, 114, e eu abandonei o livro. E aí, após ler esse livro, Deixar Ir, eu recebi essa intuição. O livro estava aqui na minha casa, não sei porquê, porque quando eu comprei ele, eu estava morando na casa da minha mãe. Aí, eu recebi essa intuição de ler esse livro, aí de novo, né, resistente. Eu não quero, esse livro é muito chato, tem nada a ver. Não vou aprender nada aí. E eu fugindo, né, dos livros da autoajuda e a espiritualidade falando, minha filha, lê autoajuda. Aí, né, depois de resistir um pouquinho, eu peguei o livro, comecei a ler e parecia até outras palavras que estavam lá. Foi imediatamente eu me conectei com a energia do que estava lá, do que estava escrito, do que é escrito no livro, de toda a explicação que o Dr. Joe Dispenza dá sobre a química, né, que acontece por trás dos nossos pensamentos, o que acontece no nosso cérebro. E ele é doutor em neurociência, então ele fala dessa parte mesmo assim do cérebro que absorve, né, o que a gente vê no mundo, a maneira que a gente é criado, as nossas próprias crenças. Ele explica detalhadamente isso. E eu achei o livro incrível. O livro, se eu não me engano, ele é dividido em 3 partes. A primeira parte ele fala da neurociência, a segunda parte eu não me lembro mais, de verdade. Mas eu lembro que era algo que eu gostei muito. E a terceira parte é a técnica que ele usa até hoje para o sucesso dele, né? Que, claro, o livro de autoajuda sempre tem que ter uma técnica. Essa técnica do Dr. Joe Dispenza é uma técnica de meditação. Confesso que eu não pratico, eu tentei. Mas no livro mesmo ele fala que ele fica, né, hoje em dia meditando 1 hora ou mais. E assim, nesse momento da minha vida, não dá. Não é uma coisa que eu descarto, porque uma pessoa tão espiritualizada como ele, inteligente e de sucesso é porque tem um bom motivo que a gente talvez devesse largar tudo na nossa vida para fazer a técnica e a meditação. Mas o principal que esse livro trouxe para mim, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, foi a explicação da neurociência e em como você faz, o que você pode fazer para você mudar. Que o seu cérebro, quanto mais você pratica uma coisa, ele meio que cria ele meio que cria um atalho. Sentimentos que você sente muito durante o seu dia, durante a sua vida. Pensa, hoje eu tenho 32 anos, tenho 31 anos, vou fazer 32 esse ano. Tô com a mania de falar que eu tenho 32 anos, mas eu não tenho ainda. E eu vivendo todos os sentimentos que eu passei, né, esses 32 anos vivendo, consciente ou inconscientemente, eles criaram uma química no meu cérebro. Então, toda vez que eu sinto aquilo, a mesma química acontece comigo. E claro que a química, ela começa no cérebro, mas ela passa pro corpo todo. É como no momento que a gente sente medo. De qualquer coisa. Por exemplo, você tá caminhando do nada, passa um rato na tua frente, muito grande, e você se assusta. Você tem medo de rato, porque é um medo coletivo, né? Você tem um medo de rato, aí você sabe aquela sensação que passa no seu corpo inteiro, que você paralisa e que seu sangue fica gelado e que sua pupila dilata. E isso é uma reação química do teu corpo ao sentir medo. Então, às vezes que você se sente rejeitado, que você se sente traído, que você se sente abandonado, todas aquelas 5 feridas principais, do jeito que aquilo faz a gente sentir, elas já são gravadas no nosso próprio cérebro e no nosso corpo. Mas o mais legal de tudo é que existe uma maneira de reverter tudo isso. E ele ensina no livro que é você estar consciente. Simplesmente estar consciente no momento que está acontecendo. Então, eu sou uma pessoa muito profunda, gente. Eu sinto as coisas com muita emocionalidade. Eu sempre chorei por tudo. É muito fácil me deixar emocionada
entende? As lágrimas, elas vêm fácil pros meus olhos, assim. É a minha reação para quase todas as coisas, estando feliz ou triste. Sabe aqueles filmes bem tristes ou aqueles programas de TV de Volta para Minha Terra? Isso sempre me emociona num nível muito profundo. Então eu comecei a perceber em mim, e eu acho que esse espaço que eu tirei, sabe? Eu tirei a minha chama gêmea, eu precisei tirar minha chama gêmea da minha vida para abrir um espaço para eu poder olhar para mim. Essas informações chegaram até mim e eu tive aonde olhar. Porque eu não tinha mais a minha chama gêmea para me espelhar aquilo. Então, talvez se ele ainda estivesse ali comigo todos os dias, mesmo que conversando por WhatsApp, todos os dias eu estivesse olhando para as coisas da minha dinâmica, que a minha dinâmica me trazia, que eu ainda não queria ver, talvez eu não tivesse tido esse espaço de me entender com essa profundidade que essas informações estavam trazendo para mim. Talvez eu lesse tudo isso e eu não fosse absorver da maneira necessária para o meu entendimento e para melhorar a minha vida, porque eu ainda ia estar prestando atenção ou dividindo o foco de mim com o outro. Então, é por isso que eu falo, gente, o universo, a espiritualidade, eles não fazem nada errado. E essa acho que é a lição número 1 que eu aprendi, assim, nos meus últimos 6 meses. Então, até o afastamento, ele tem um motivo. Assim como eu acredito também que, às vezes, a gente prolonga uma coisa. E eu vou até explicar isso pra vocês depois. A gente prolonga uma coisa por medo e por resistência. Mas tudo que acontece na vida e na dinâmica, elas têm um porquê. E aí eu comecei, todas as vezes que eu me sentia rejeitada, abandonada, ou eu me sentia triste, ou eu estava pensando na minha dinâmica e vinha um pensamento, né, que era sempre envolvendo terceiros ou envolvendo uma rejeição da minha chama gêmea, eu comecei a tentar mudar a minha química. E eu falava assim, não, eu sou muito maior que isso, eu sou muito maior que esse sentimento, o meu foco está em mim. Gente, parava o choro. Aí eu tava chorando, aí às vezes eu tava triste, me sentindo triste, chorava, não sabia porquê, vinha aquela dor. Eu parava o choro. Eu sei que às vezes pode parecer, e eu sentia isso na hora, de que eu tava rejeitando o sentimento, sabe? Eu ficava pensando, falava assim, gente, será que eu não tô rejeitando, né, o sentimento? Eu não tô sufocando ele ao invés, né, de acolher? Será que isso não é o sufocamento? Com o tempo eu percebi que não, que aquilo tava me deixando muito melhor, que eu era dramática mesmo antes e que eu estava melhorando. E assim, foi prática, só que foi uma prática acelerada, não vou negar. Isso tudo aconteceu muito rápido, que no final de outubro eu parei de conversar com minha chama gêmea. Em meio de novembro no final de novembro, assim, eu já tinha lido todos esses livros, já tinha praticado todas essas técnicas, estava me sentindo uma pessoa muito melhor, minha vida tinha melhorado muito. Mas daí em dezembro veio assim, foi um momento que eu até escolho falar pra vocês, onde eu duvidei muito da dinâmica, assim mesmo. Ainda é tanto assim também não, falei muitos, mas nem é tanto assim. Mas eu duvidei um pouco, assim, da dinâmica, eu que sempre fui muito crente, sempre acreditei, assim, que a dinâmica tem um porquê, um propósito, e eu sempre acreditei na minha união. Naquele momento eu senti um pouco de medo, confesso. Dezembro foi um mês, assim, triste pra mim. Eu sentia muita falta, comecei a sentir, né, que é normal, já faziam, assim, 2 meses, 60 dias que eu não tava em contato com a minha chama gêmea. E ele até tentou, assim, mas foi bem respeitador quando eu falei que eu não queria, que eu precisava de espaço. E eu não conseguia, naquele momento, dar atenção para aquilo. E eu comecei a sentir, assim, falta. Foi um mês bem desafiador. Eu ficava imaginando, falava assim, olha, né, conversando com a espiritualidade, eu falava assim, eu fiz tudo que eu podia. Eu não sei mais o que eu posso fazer para que isso aconteça. Eu me sinto muito bem, mas ao mesmo tempo eu não via como as coisas dariam certo para mim sem ele.
eu falava assim, eu não me vejo 100% feliz, como se deve ser, como se fala, né, que é natural de uma pessoa iluminada, né, uma pessoa, assim, consciente do jeito que eu tava tentando ser. Eu falava pra Deus, pro Espírito Santo, que eu não me via como uma pessoa feliz enquanto isso não desse certo. Que eu sentia muita falta e que às vezes eu gastava muita energia pensando nele. E dezembro foi esse mês. Aí eu não planejei nada pro meu final de ano. Na casa da minha mãe é sempre bem parado. A gente sempre faz as coisinhas ali no dia, né? Mas não tem nada de emocionante. Aí foi o Natal, aí todos os meus amigos viajaram no Ano Novo, mas eu já não tô na vibes. Não, eu juro pra vocês que eu passei o meu final de ano na casa da minha mãe e o único lugar que eu gostaria de estar era na minha casa com a minha chama gêmea. Então eu sabia que qualquer outro programa que eu fizesse que não fosse estar na casa da minha mãe não ia me preencher mais. Mas eu não vou dizer que não foi desafiador. Entende? Porque a minha chama gêmea, ela tem uma família que gosta de reunir as pessoas e eles são muito, assim, de sair. E eu sei que é bem profundo, assim, esses momentos de final de ano. E assim, não vou dizer que não foi difícil, gente. Porque era lá que eu sentia, assim, que era com ele que eu queria estar, mas não era naquelas coisas que eu queria estar. É tipo o que eu tô vivendo, assim, na minha vida social. Eu analiso muito hoje em dia, quando eu saio com as pessoas, quando eu tô socializando, quando eu tô em algum lugar com os outros, o que aquilo tá me acrescentando, o que aquilo quer me dizer, sabe? Até às vezes no meio de uma conversa, ou quando é um grupo maior, na conversa dos outros, eu fico ali analisando, sabe? É realmente aqui que eu queria estar? E eu cheguei a essas várias reflexões, né? Sobre eu não queria estar em nenhum outro lugar, só queria estar. O outro lugar que eu queria estar seria com ele, mas não naquele rolê, né? Tipo, naquele lugar exato que ele tava com a família dele, mas assim, não me importaria se tivesse, mas não era necessariamente aquilo que eu queria. Então, dezembro foi esse mês em que eu tive que analisar mesmo, quando eu olhei para as coisas que eu sempre desejei, com a minha chama gêmea bem de casal, assim, material, de casal normal, né, gente, de casar, ter uma família e fazer essas coisas de família, eu comecei a perceber de, tipo, o quanto disso eu quero, sabe, o quanto viver a vida que ele vive hoje é o que é pra mim, entende? Não é que eu não faria com ele, mas o quanto é pra mim. E perceber essas coisas me deixou mais leve. Tanto que eu tive um janeiro bom. Esse ano foi... Do começo do ano até agora foi um ano bom. Foi bem legal. Um ano bom, assim, pra mim. Leve, em que eu comecei o ano com muitos objetivos, que eu tô tendo paciência, porque eles se alcançarão bem devagar, mas um ano que eu comecei motivada. E eu senti que ali, o meu final de ano foi um teste de aceitação, sabe? Um teste, um momento pra eu amar o que eu tava vivendo e não querer outras coisas. E foi até aí, nesse momento, em que eu percebi, que era o que eu falei aqui antes no vídeo, que às vezes a gente nega uma coisa que a gente quer, a gente resiste. Porque nesse momento, ali, depois que passou o ano novo, nesse momento eu percebi que eu queria voltar a ter contato com a minha chama gêmea. E aí eu não voltei. Tipo, eu não consegui fazer esse papel, sabe, de procurar. Não consegui. Porque ainda existe uma crença dentro de mim de que é o divino masculino que tem que procurar a gente. E eu ainda ficava sonhando com aquele momento perfeito, achando que de uma hora pra outra ele ia despertar, largar tudo e me reconhecer. Então eu não consegui ir atrás. E eu não consegui ir. E eu não fui, mesmo sabendo que era o que eu tava precisando naquele momento. Bom,
Um dos meus projetos de 2026 foi voltar a escrever. Eu gosto muito de leitura, mas eu também escrevo. Sempre gostei de escrever desde criança. Não tô zoando, desde criança eu gostava de escrever até histórias infantis. E eu voltei a escrever e aí eu achei uma plataforma muito legal, que é para escritores e leitores, que chama Substack. É tipo um site, é uma rede social que você publica textos. E quando eu encontrei essa rede social, né? Já tinha escutado falar, mas nunca tinha vindo assim, nunca tinha feito uma pesquisa. Eu decidi, tipo, de repente, de uma hora pra outra, publicar meus textos. Falei, essa vai ser a minha meta nesse ano e eu vou publicar um texto por semana, né? Pra quem quiser ler. Publiquei no meu Instagram, que eu já tava muito off, fazia muito tempo no meu Instagram. Aí eu publiquei lá pros meus amigos. Recebi algumas inscrições que as pessoas elas podem escrever o seu e-mail, né? Pra receber as histórias diretamente por e-mail toda semana, é de graça. Publiquei falando que eu ia, né, coloquei no Instagram falando que eu ia publicar uma dos meus textos, um texto por semana, e para quem sentisse no coração de me apoiar, que se inscrevesse para receber os textos por e-mail, que eu não tinha acesso a quem recebia. E eu até descobri que depois eu tenho sim acesso a esses e-mails, mas naquele momento eu não sabia, a plataforma ainda era nova para mim. Aí a minha chama gêmea se inscreveu, recebi os textos. Eu escrevo muita coisa de amor porque eu amo, gente. Eu sou amor, assim. Eu acredito, sempre acreditei muito em contos de fada, em contos de amor, em amor ideal, assim. Eu não tenho como fugir disso. Eu gosto, apesar de não ler romance, que não é, assim, a minha coisa favorita, eu gosto de escrever de amor. E assim, eu escrevo o que tem no meu coração, né, gente? É muito mais fácil para um escritor escrever aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente já sentiu. E eu publiquei alguns textos e assim, um dia ele deu um jeito de me contactar e foi assim que a gente voltou a ter contato. No começo eu ainda fui resistente por causa dos meus próprios medos, né? Medo de cair de novo como é que chama? É um espelhamento, né? Cair de novo no espelhamento e cair de novo na roda de samsara eterna, do vai e volta, eterno ping-pong, corre, foge, persegue. E eu percebi que a gente estava num ciclo assim, eu e ele. E aí ele deu um jeito de conversar comigo. Na verdade, a gente tem um álbum, um iPhone. Quem usa iPhone sabe que dá pra compartilhar um álbum. Você cria um álbum, você adiciona a pessoa que você gostaria, ela também tem que ter um iPhone. Aí você adiciona por e-mail e vocês duas podem colocar fotos naquele álbum. E vocês duas têm acesso às fotos que tem no álbum. E esse álbum fica no seu celular e no celular da pessoa. Inclusive, é legal porque você pode até apagar a foto do seu próprio álbum de fotos, sabe? Do celular. Mas a foto continua no álbum se ela for compartilhada. Aí a gente tinha esse álbum compartilhado há muito tempo já. E ele me mandou uma mensagem por lá. Ele perguntou se aquela parte do texto era pra ele. Se ele podia, né, sentir que era pra ele, porque ele queria sentir. Enfim, a gente voltou a ter contato. E o que tem acontecido muito comigo, isso já deve fazer um mês agora. Eu percebo o quanto eu melhorei na nossa própria convivência. Primeiramente, porque eu decidi, assim, como método de vida, a entender que as coisas não estão lá fora. As coisas sou eu. As coisas estão em mim. Tudo muda quando eu mudo. Tudo é o que eu sou. Não adianta eu esperar a mudança do lado de fora. Não adianta eu querer mudar o outro. E isso eu aprendi muito sobre a aceitação, sobre a rendição. A rendição é você amar a sua vida sem querer mudar a sua vida. Sem querer que as pessoas façam coisas por você para sua vida mudar ou melhorar.
sem você querer que os outros mudem de atitude para a sua vida melhorar. Essa é a aceitação de Jesus. É você aceitar a vida como ela é. E é diferente de estagnação, é diferente de não ter ambição na vida, e não a ambição de dinheiro, né, mas a ambição de crescimento como pessoa, como evolução. É muito diferente, porque você tem a vontade de ser, crescer, você começa a correr atrás dos seus sonhos com mais propósito. Nossa, tão propósito que eu procurei, né, nos últimos 2 anos. Eu cheguei no Brasil desesperada em busca do meu propósito, que todo mundo falava que você tinha que focar no seu propósito, não na sua chama gêmea. E eu, que propósito é esse? E eu que já vim ali de um lugar onde a engenharia me consumiu, né? Eu me sentia muito culpada por ter largado toda a vida que eu construí. E foi autodestrutiva, né? Uma vida que não fazia parte do meu propósito. Eu tinha muito medo de encontrar o propósito errado de novo. E você consegue ver, a partir da aceitação da vida como ela é, o quanto as coisas que você faz, elas começam a fluir com mais naturalidade. E eu não tô dizendo que as coisas vão se manifestar mais rápido porque você tá vivendo essa aceitação, mas que elas vão se manifestar porque você está dando os pequenos passos, mesmo que sejam passos difíceis, mas são passos com propósito. Você está se planejando e você está seguindo, mesmo que os dias sejam longos e demorados. A gente tem essa mania, né? No nosso, não vou nem falar das redes sociais, mas o mundo moderno, isso já vem acontecendo desde a época dos anos 80, onde as pessoas, a gente tenta tudo ao nosso redor, toda propaganda, ela é feita para anestesiar a gente. Eu lembro quando eu era criança, das propagandas de cigarro e de cerveja, é tudo para anestesiar o ser humano, para ele esquecer do verdadeiro propósito dele. Então a gente tem mania de querer que começar uma coisa e ela já dê certo. Quando a gente esquece que as coisas precisam de tempo de maturação. A gente precisa de tempo para as coisas se manifestarem na nossa vida, mas ela começa dentro, começa no acreditar. Então, qual que é a minha relação com a minha chama gêmea hoje? A de aceitação. Aceito ele como ele é. Eu consigo olhar para ele e ver as limitações que ele tem e que eu tenho também. Eu consigo olhar para ele e ver os medos que ele tem. E sabe como, gente? Porque eu sinto medo com ele o tempo inteiro. Eu tenho espelhamentos, inclusive quando a gente ficou sem contato, eu tinha essa mania de falar. Eu sei tanto, de falar assim pra um casal de amigos meus bem próximos, eu sei tanto sobre relacionamento, eu queria testar agora na prática pra ver se eles vão dar certo. Quando eu percebi que eu tenho a chance de testar com o meu espelho original, com a outra parte da minha alma, aquele que pode me mostrar melhor e o pior que tem dentro de mim. E eu espelho ele. E nessas últimas semanas, então, intensamente, ele tem me espelhado essa vontade que eu sempre quis de ser vista, que melhorou muito com o meu Substack, porque eu tenho 50 leitores. Os meus textos, eles vão no máximo assim a 120 visualizações, mas eu sei que as pessoas que estão ali naquela rede social, elas realmente estão ali para ler um texto. Não é igual o Instagram, sabe? Que é conteúdo rápido. As pessoas querem sentir a profundidade do que você escreve. E ali, isso me trouxe a sensação de ser vista. Mesmo que por 100 pessoas, mesmo que por 50 pessoas, mesmo se for 20 pessoas que abriu o meu texto, eu me sinto vista ali. E isso, a minha chama gêmea, me espelha muito essa necessidade infantil de que eu sempre tive de ser amada. E eu digo infantil porque na psicologia é realmente isso, que na época da infância a gente tem tudo que a gente quer, sabe? O natural, né, do ser humano, aquele que consegue, né, que pôde nascer numa família de estruturação, onde a mãe e o pai, eles podiam estar ali com você e realizar as suas necessidades básicas. Porque quando a gente é criança, é isso que acontece. O bebê descobre rápido que se ele sentir alguma coisa, algum incômodo e chorar, ele vai ser atendido.
Em algum momento, os adultos, as pessoas que exercem essa função de cuidar, vão descobrir o que você precisa. E aquilo vai ser resolvido. E é exatamente essa sensação que a gente... Foi Melanie Klein que disse isso, que a gente reproduz o resto da vida. É a sensação de ser... de tudo ser resolvido na hora, de ser acolhido. É a sensação de ser protegido, de ser criança. Isso é mais intenso ainda na mulher. Porque pra gente, segurança ancestral é o nosso número 1. Entendeu? As mulheres do tempo da caverna, elas procuravam pelo homem mais forte. Porque é aquele que poderia te dar segurança. Entende? Essa é a luta, é onde começou a luta das mulheres com outras mulheres. Porque todas queriam um homem mais forte da tribo. Pra se sentirem seguras. Seguras do quê? Da noite, do frio, dos animais. Pra sempre ter comida na mesa. Porque era isso que o homem ancestral fazia. Então, a minha chama gêmea é muito boa. De me espelhar as minhas carências. E eu que já tinha lido inúmeros livros que falam sobre a mentalidade masculina, porque a vida é muito engraçada. A maioria das pessoas que eu atendo em clínica hoje são homens. E eu que sempre quis atender adolescente e mulher para poder dar uma direção e um caminho que eu não tive, que eu senti falta na minha adolescência. E eu atendo muito homem, que é o que eu mais tinha medo de atender. Mas isso tudo tem um sentido. Então eu já li muito livro que me desse um direcionamento de como funciona a mente masculina. Mas eu nunca realmente tinha colocado em prática. Eu estava sempre exigindo da minha chama gêmea coisas que hoje eu vejo que ele não pode me entregar por dor, por medo, pelas próprias feridas emocionais que ele carrega. Mas se eu não curar as minhas, ele não vai conseguir curar as dele. Ele é inconsciente. Eu tenho a consciência. E já apesar de 6 meses atrás me achar muito consciente, eu vi o quanto inconsciente eu era. Porque eu já sabia muita coisa, tinha muito conteúdo, mas não conseguia praticar. E quando vinha uma rejeição da minha chama gêmea, eu devolvia. Eu devolvia. Fazia ele se sentir mal. Aquilo gerava mais medo nele. Aquilo, como eu devolvia e fazia ele se sentir, provocava as reações químicas no cérebro dele. E afastava. Fazia ele se afastar, fazia eu me afastar. E a gente vivia eternamente nessa roda. Então hoje, quando alguma coisa que, assim, é muito normal, gente, e dá muito medo, porque eu tenho medo dele não gostar mais, porque ele conheceu uma outra pessoa 10 anos atrás, eu era completamente diferente. Hoje eu sou uma outra personalidade. Eu sinto o quanto eu mudei, eu me assusto. Eu tenho medo das minhas amigas, mais assim, antigas, não gostarem de mim, porque hoje eu sou muito diferente delas. E da pessoa que eu fui, da pessoa que cresceu com elas. E eu tenho esse medo dele também, de eu me tornar tanto eu, sabe? Que hoje eu me autoconheço. Me tornar tanto eu, que eu deixo de ser aquela pessoa e as pessoas ao meu redor não gostar mais de mim. Isso também acontece com a minha chama gêmea. E dá um certo tipo de alívio na minha mente quando eu lembro, não, ele é minha chama gêmea. Ele nunca vai me esquecer, nunca vai parar de gostar de mim, porque eu sei que eu nunca vou parar de gostar dele. Por mais diferente que a gente seja. Então hoje acontece esse espelhamento, acontece, mas eu não reajo mais. E por ler esses livros da mente masculina, eu simplesmente comecei a botar em prática. Que eles sentem de maneira diferente da gente. Homem precisa desse espaço. Homem é mais racional. A minha chama gêmea é muito racional. Então ele precisa de um espaço, sabe? E espaço leva tempo para ele poder assimilar o sentimento que ele está sentindo. Ou assimilar o como ele me fez sentir. Ou assimilar, e talvez nem vai ser assim na primeira vez, na segunda vez, o como ele pode ter me feito sentir. Sabe? Porque a gente reage de acordo com os nossos medos. E a nossa chama gêmea também tem medo. Se às vezes eles falam coisas que magoam a gente, você pode ter certeza que aquilo é mais inconsciente do que com consciência. Vem mais da parte do medo, das feridas emocionais,
do que da parte consciente que sente amor por você. Então eu tô reagindo menos, a nossa relação, assim, tá muito melhor. Eu simplesmente desisti de esperar qualquer coisa. E essa é a parte mais difícil, porque eu sempre idealizei uma vida ao lado dele. Mas nesses últimos meses que a gente ficou sem conversar, eu comecei a trabalhar em mim a ideia de que tudo isso é muito ideal, mas pode ser que isso não aconteça. E como eu vou reagir perante a vida, perante a situação, se eu não ter ele pra mim do jeito que eu sempre sonhei? Eu vou querer ficar minha vida inteira sem conversar com ele? Ou sem ver ele? Ou sem ter algum contato com ele? Sabe, como vai ser se um dia eu morrer e chegar onde quer que seja? E me perceber que eu encontrei a minha parte da alma na Terra e eu não tive uma convivência com ela, por medo. E dá muito medo, gente. Dá muito medo. Eu tenho medo. Eu trabalho muito deixar ir o medo, mas eu sei que eu tenho dentro de mim, sabe? Que eu ainda preciso trazer pra consciência, porque a gente tem medo de se ferir, mas eles também têm. Então, o nosso... Me fugiu a palavra, mas é como se fosse bônus, assim, o nosso extra nessa... A nossa única... É lucro, mas é sinônimo de lucro, não era essa palavra que eu queria usar. Que a gente tem ter esse mínimo de consciência, esse pouquinho a mais de consciência do processo, que eles não têm. Porque pra eles é muito mais medroso, que eles podem pensar que qualquer coisa que eles fizerem errado a gente vai embora e nunca mais vai voltar. Sendo que a gente sabe que isso é impossível. Pelo menos na minha dinâmica de chama gêmeas, eu sei que isso é impossível. A gente pode passar muito tempo separado, mas ficar o resto da vida sem conversar, não. E eles não sabem disso. Eles não sabem que existe uma força maior de uma ligação de alma que une a gente. Então eu tô usando a minha dinâmica pra pôr em prática aquilo que eu queria sobre o amor, sabe? Sobre os relacionamentos. Me melhorar como pessoa, aceitar o outro como ele é. Não esperar que as coisas ao meu redor mudem, mesmo desejando. Não vou dizer que eu não desejo. Mas a minha vida é o hoje. Não é daqui 2 anos. Mas se daqui 2 anos ele ainda estiver no mesmo lugar, como eu vou me sentir com relação a isso daqui 2 anos? É uma coisa a se pensar? Digo que sim, que eu preciso, mas eu preciso viver o hoje. E como eu quero estar hoje com a minha chama gêmea? Essa semana eu até escutei alguma coisa que, na prática, tem se mostrado muito pra mim. Que eu sempre acreditei aquilo, que a nossa chama gêmea precisa estar desperta pra coisas acontecerem, né? Pra união acontecer. E eu creio, nesses últimos tempos, eu tenho recebido a intuição de que o despertar da chama gêmea inconsciente, ela acontece na convivência. Porque ela te espelha coisas que você muda em você. Mudando em mim, ele muda sem nem perceber. Então, é preciso, assim, eu não tô falando que dinâmicas com 0 contato não evoluem, mas se na minha dinâmica, eu sei que tem um monte de gente, né, que reclama que não tem contato com a chama gêmea e que a dinâmica é difícil, que não vê caminhos, mas na minha sempre foi o contrário. Na minha eu ficava com essa sensação de que é ruim não conversar com ele, eu sei que é ruim ficar sem contato, mas a minha chama gêmea sempre foi muito atrás de mim. Mas não do jeito que eu esperava. Isso também é muito difícil, porque eu nunca fiz nada tão difícil na minha vida. E olha que eu já fiz muita coisa legal e diferente. Mas nada tão difícil do que falar não pra minha chama gêmea e cumprir com a minha palavra. Essa é a coisa mais difícil que existe. Então, se a minha dinâmica é essa, e é de contato, se eu tenho a possibilidade de viver os espelhamentos com a minha própria chama gêmea, mesmo que não estando em união física, do jeito que, né, a sociedade diz que é uma união física como casal, eu vou usar disso.
eu vou usar dessa técnica e vou tentar ao máximo não esperar nada do outro. E isso tem me ajudado muito, muito. Até quando eu quero fazer as coisas, eu paro e penso, não acato mais culpa que os outros colocaram em mim, coisas que falaram que eu tinha que fazer na dinâmica, porque às vezes funcionou para aquela pessoa naquela época da dinâmica dela, e para mim não colocou nada mais do que uma bolsinha de pedra nas minhas costas que eu nomeei de culpa. Então hoje eu pergunto as coisas muito por mim, sabe? Eu tenho experienciado um Deus maior, que é o Deus da aceitação, que o Deus é um Deus que não pune a gente, mas é um Deus, e eu sempre vi, tá? Deus como punitivo, tanto que essa é uma mania que eu tive até que me policiar para perder. Tudo eu pedia desculpa para Deus. Tinha um pensamento ruim, desculpa Deus, não vou mais fazer isso. Desculpa Deus, fiz errado. Desculpa Deus. Falei assim, eu tava vivendo esse Deus punitivo dentro de mim porque eu tinha medo e culpa em mim. Eram os meus sentimentos principais. Hoje eu vivo num lugar de maior aceitação. Então o Deus que eu vejo é o Deus das oportunidades. É o Deus que dá caminho pra gente viver. Que dá o caminho pra gente olhar o que tem que ser feito e fazer como uma oportunidade, como um teste. E eu tenho resolvido a minha vida desse lugar. Eu testo. Se deu errado, da próxima vez eu faço diferente. Se eu me sentir triste, eu tento entender o porquê da tristeza. O que eu estava esperando que fosse diferente, que não aconteceu da maneira como eu queria e me deixou triste. E como me prevenir da próxima vez. E nunca esperar as coisas dos outros, gente. Se você sente vontade, a vontade no coração, manifesta. É como não manifestar isso, é como esperar um eu te amo de uma pessoa sem nunca ter falado pra ela. Por medo. Então, eu quis gravar esse vídeo porque eu já tava com um sentimento no coração de trazer alguma coisa aqui pro canal, depois de todo esse tempo. Mesmo entendendo que a minha missão principal não tem a ver com isso, né? Não tem a ver com contratar, mas eu também acho que o canal, no tempo que ele nasceu, cumpriu um papel, porque eu precisava de muitas respostas, eu não encontrava em lugar nenhum. Então eu trazia as minhas dúvidas, porque em algum momento as minhas próprias dúvidas podem ser as dúvidas de alguém que esteja em dinâmica. Mas nesse momento, hoje, eu quis gravar esse vídeo pra falar que quando a gente se abre, a gente e tenta seguir o fluxo e tenta se ouvir, assim, as coisas se curam mais rápido. As manifestações acontecem. Os ensinamentos chegam até nós. E hoje eu me vejo nesse lugar. Sei que eu tenho muito a mudar. Muito mesmo. Hoje eu me vejo como um grãozinho de mostarda da consciência. E olha que eu já me achava, assim, muito diferente das pessoas. Muito evoluída, assim, conscientemente. Hoje eu vejo que eu era uma pessoa consciente, mas que ainda carregava muitas coisas. E eu ainda sinto a bagagem em mim. Eu tenho muita coisa que no meu dia a dia eu preciso consertando. E a vida é isso. Antigamente, ano passado, eu tinha muito essa ânsia de chegar a algum lugar e realizar e fazer. E às vezes a gente tem sonhos bem grandes, né? De que, se eu fizer tal coisa, se eu ter tal coisa, se eu estiver em tal lugar, eu vou ser muito mais feliz. E eu tenho sonhos, muitos sonhos. Mas a vida, ela é feita no hoje, no presente. E nem todos os dias a gente vai estar bem, nem todos os dias a gente vai estar produtivo igual. Ainda mais nós mulheres, que a gente funciona, né, pela lua, pela natureza, pelos hormônios. A nossa vida, o nosso fluxo é diferente, o nosso sentir é diferente. A gente é mais conectado com as coisas naturais. Então a gente tem muito isso, né, de se conectar com as fases da lua, com o mar, com a natureza, né, com as estações do ano. Então as coisas pra gente são mais intensas. Então é impossível todos os dias serem iguais, tá? Sabe? Quanto mais os nossos dias são iguais um ao outro, mais inconscientes nós somos, porque isso quer dizer que a gente está conectado no coletivo, sem ter a consciência pessoal.
Bom, pessoal, esse era o meu recado de hoje. Não sei quando eu volto, eu espero que esse vídeo possa tocar o coração de alguém. Também queria falar aqui que eu tô com a minha psicoterapia aberta, né? Quem tiver interesse em fazer análise junguiana comigo, é só mandar um e-mail, nesse e-mail que eu sempre deixo na descrição do vídeo, e entrar em contato. Muito obrigada, até mais!